Salve, salve galera apostadora, canal Greenbet de volta para mais um dia de análise de jogos de futebol. Hoje, domingo, dia 14, iremos analisar para vocês 11 jogos e deixaremos alguns bilhetes prontos. Iremos analisar jogos da Bundesliga da Alemanha, da Série B do Campeonato Brasileiro e da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, para você não perder nenhuma das nossas análises, nenhum dos nossos bilhetes prontos, não perde tempo, se inscreve, ativa as notificações clicando no sininho, porque assim que postarmos vídeos vocês vão receber as notificações e vão estar garantindo as melhores cotações do mercado e os melhores bilhetes prontos do dia. Lembre também que logo abaixo na descrição do vídeo eu estarei deixando o link para o nosso grupo grátis no Telegram. E sem mais delongas, chama a vinheta e vamos às nossas análises. Começaremos a analisar hoje a partida da Bundesliga da Alemanha, jogo válido pela 32ª rodada, confronto entre a equipe do Red Bull Leipzig contra o Werder Bremen. Este é confronto do quarto colocado contra o 12º. A equipe do Red Bull Leipzig em 31 jogos já marcou 55 gols e sofreu 37, enquanto a equipe do Werder Bremen, que ocupa a 12ª colocação, marcou 49 e sofreu 60. Para este jogo teremos duas equipes com setores ofensivos bem atuantes nas partidas. A equipe do Red Bull Leipzig jogando em casa é uma equipe muito forte. Se a gente for olhar os jogos que ocorreu na casa da equipe do Red Bull Leipzig, 15 jogos, marcou 32 gols, é uma média de gols acima de 2 por partida e sofreu apenas 15. Por isso, acredito que a equipe do Red Bull Leipzig tenha muitas chances de sair com a vitória, pois o poderio desta equipe, o poderio ofensivo, é de muita qualidade e a zaga vem passando muita confiança. Enfrenta a equipe do Werder Bremen, que fora de casa, esta equipe marcou 24 gols, também é uma equipe que vem marcando gols e sofreu 33. Então, para este jogo, uma opção menos arriscada, uma opção mais segura, levando em consideração o ataque que vem fazendo gols de ambas as equipes e as defesas que vem sofrendo, vou para este de melhor opção, vou de over 1,5. Outra opção que deixo é ambas as equipes marcam. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, jogo válido pela sexta rodada, jogo entre a equipe do Londrina contra a Ponte Preta. Para este jogo teremos um encontro de duas equipes que possuem zagas que vêm fazendo a diferença para estas equipes. Se a gente for dar uma olhadinha aí, a equipe do Londrina jogando em casa os últimos 5 jogos, nenhum saiu mais de que 2 gols. Todos os jogos foi 1-1, 1-0. Então, para este jogo, acredito que a zaga do Londrina com certeza fechará novamente. Não vai dar muitas chances para a equipe da Ponte Preta marcar gols. Já a equipe da Ponte Preta, mesmo fora de casa, é uma equipe que também passa muita confiança para sua equipe com seu setor defensivo. É uma equipe que valoriza muito a posse de bola. Se a gente for analisar aí os últimos 5 jogos da equipe da Ponte, mesmo fora de casa, ela perdeu apenas uma partida com diferença acima de 1 gol, que foi por 3-0 para a Ponte Preta. Os demais resultados foram todos 1-1, 1-0. Por isso, para este jogo, acredito que a melhor opção é mercado de gols. Vou para este de under 2,5. Ainda pela Série B do Campeonato Brasileiro, jogo entre a equipe do ABC contra o Botafogo de São Paulo. Para este jogo teremos o encontro do sexto. Para este jogo teremos o encontro do último colocado contra o sexto. Ainda estamos em início de campeonato, ainda é a sexta rodada, mas pelo início já estamos vendo que ambas as equipes possuem muitas dificuldades com suas zagas. A equipe do ABC em 5 jogos já sofreu 10 gols, enquanto a equipe do Botafogo de São Paulo em 5 jogos sofreu 6. Então, para este jogo, acredito que é uma boa opção é mercado de gols, por levar em consideração as dificuldades dos setores defensivos de ambas as equipes. Vou para este jogo de over 1,5. Ainda pela Série B do Campeonato Brasileiro, Vitória contra Atlético Goianiense. Para este jogo, acredito que teremos muita movimentação no placar, tendo em vista que ambas as equipes são equipes que trabalham muito no campo defensivo de seus adversários. A equipe do Vitória jogando em casa é uma equipe difícil de ser batida, é uma equipe que não costuma também esperar muito seus adversários, é tanto que a gente pode perceber aí no histórico dessas equipes, dificilmente um jogo da equipe do Vitória finaliza com placar mínimo. Normalmente é 2-0, 3-0, 1-1. A gente observa aqui que são jogos muito movimentados. Já a equipe do Atlético Goianiense também, mesmo fora de casa, se a gente for dar uma olhadinha aí, são jogos que terminam 1-1, 3-3, 3-2.
são jogos que também tem muita movimentação, porque esta equipe é uma equipe que tem um volume bem interessante no campo defensivo também de seus adversários. E ambas as equipes, uma observação a ser feita, é que atacam muito, porém deixam muitos espaços. E por isso, para este jogo, acredito que a melhor opção é ambas as equipes marcam. Para finalizar as análises da Série B do Campeonato Brasileiro, o jogo entre a equipe do Ituano contra o Sport. Para este jogo, a equipe do Ituano joga em casa e nestas condições é uma equipe difícil de ser batida. Nos últimos 5 jogos perdeu apenas uma partida e enfrenta a equipe do Sport, que vem mostrando que esse ano vem para brigar por um acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. É uma equipe muito forte, mesmo fora de casa. Os últimos 5 jogos da equipe do Sport fora de casa, esta equipe perdeu apenas uma partida de 2-1 para o Ceará. Então, para este jogo, acredito que teremos movimentação no placar, levando em consideração que ambas as equipes têm padrão de jogo bem ofensivo. Por isso, para este, vou de over 1,5. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, jogo entre a equipe do Corinthians contra o São Paulo. Para este jogo, a equipe do Corinthians joga em casa com o apoio de sua torcida, porém, vem com o apoio da torcida, vem também com a crítica da torcida. É uma equipe que vem passando por dificuldades. Antes, esta equipe tinha uma zaga que passava muita confiança, porém, há algum tempo já vem mostrando que é uma equipe que vem sendo vazada com frequência. Enfrenta a equipe do São Paulo também, que vem tentando colocar uma zaga que não sofra tantos gols, porém é uma equipe que costuma ser vazada principalmente com bolas alçadas à área. Por isso, para este jogo é um clássico. Não vou optar por nenhuma das equipes, vou optar por mercado de gols, por levar em consideração o setor defensivo de ambas e também o setor de criação de ambas as equipes, que são setores que costumam oferecer muitas oportunidades para seus atacantes. Vou para este de over 1,5. Grêmio contra Fortaleza. Para este jogo, a equipe do Grêmio joga em casa com o apoio de sua torcida e nestas condições é uma equipe muito difícil de ser batida. Esta equipe possui um poderio ofensivo bem interessante, é uma equipe que não costuma passar jogos sem marcar gols quando joga em seus domínios. Enfrenta o Fortaleza, que também fora de casa não é uma equipe que costuma esperar seus adversários, é uma equipe que joga muito para frente. Se a gente for ver aí os últimos 5 jogos da equipe do Fortaleza fora de casa, o mesmo marcou gols em todos os jogos. Marcou para cima da equipe do Corinthians, do Águia de Marabá, do Coritiba, do São Lourenço e também do Ceará. Eu acredito que este jogo terá muita movimentação no placar, tendo em vista que a equipe do Grêmio precisa jogar para cima, precisa do resultado porque joga em casa. E a equipe do Fortaleza também, como não é uma equipe que espera, com certeza jogará para cima e assim cederá muitos espaços para o Grêmio, assim como o Grêmio também vai deixar muitos espaços para a equipe do Fortaleza. Vou para este jogo de melhor opção, levando em consideração o ataque de ambas, vou de over 1,5. Ainda pela Série A do Campeonato Brasileiro, Vasco contra Santos. Para este jogo teremos um encontro de duas equipes que possuem setores defensivos que vêm sofrendo gols com facilidade, mesmo jogando em casa. A equipe do Vasco nos últimos 5 jogos sofreu gols em 4. Já a equipe do Santos, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos sofreu gols em 3. São equipes que costumam sofrer gols com frequência, pois estas equipes têm muitas dificuldades com seus setores defensivos. Porém, temos que observar também que o meio de campo de ambas as equipes costumam criar muitas oportunidades para seus atacantes, e os atacantes também vêm conseguindo marcar gols. Se a gente for olhar, a equipe do Vasco, nos últimos 5 jogos, marcou gols em 4 deles, mesmo perdendo as partidas. Já a equipe do Santos, nos últimos 5 jogos, conseguiu marcar gols em 3 partidas. Então, para este jogo, acredito que é uma boa opção é mercado de gols também. Vou para este de over 1,5. Ainda pela Série A do Campeonato Brasileiro, jogo entre a equipe do América Mineiro contra o Cruzeiro. Para este jogo, acredito que teremos muita movimentação no placar, pois estas equipes possuem meio de campos que ajudam muito, criam bastante, têm muita agilidade e têm ataques que vêm atuando muito bem em todos os jogos. Se a gente for olhar aí o histórico dos últimos 5 jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro da equipe do América Mineiro, a mesma marcou 5 gols e sofreu 13. Já a equipe do Cruzeiro marcou 7 e sofreu 5. São equipes que marcam gols, porém também sofrem. Isso é uma boa análise para quem gosta de investir em mercado de gols. Por isso, vou para este de over 1,5.
Atlético Paranaense contra Coritiba. Para este jogo, a equipe do Atlético Paranaense joga em casa e nestas condições é uma equipe muito difícil de ser batida. Defende uma invencibilidade de 10 jogos sem saber o que é perder jogando em casa. Enfrenta a equipe do Coritiba, que vem deixando muito a desejar. Os últimos 5 jogos da equipe do Coritiba não ganhou sequer uma partida e perdeu muitas delas com o placar muito elástico por 3-0, 3-1. Então, para este jogo, acredito também que a equipe do Atlético Paranaense possui uma equipe mais treinada, com um elenco mais qualificado. Por isso, para este jogo, vou de melhor opção, vou de Atlético Paranaense para vencer. Para finalizar as análises de hoje, jogo entre a equipe do Goiás contra o Botafogo. Este é encontro do 18º colocado contra o primeiro. A equipe do Goiás já nos últimos 5 jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro marcou apenas 3 gols e sofreu 11. É uma equipe que vem tendo dificuldades com seu meio de campo, que não consegue criar oportunidades para seus atacantes. E também, quando é criada oportunidades, os atacantes não estão conseguindo definir com gols. Já a equipe do Botafogo vem jogando muito bem. É uma equipe que tem um meio de campo que ajuda muito, criando oportunidades para seus atacantes. É tanto que nos últimos 5 jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro, a equipe do Botafogo marcou 12 gols e a sua zaga também é uma zaga que passa muita confiança, sofreu apenas 4. Por isso, acredito que mesmo fora de casa, a tendência é que o Botafogo saia com mais uma vitória, mas vou de uma opção mais segura, vou de Botafogo com empate. Então, galera, estes são os jogos analisados para vocês hoje. Vamos agora aos nossos bilhetes prontos. Deixarei hoje para vocês 2 bilhetes prontos. Começaremos com uma dupla, Atlético Paranaense contra Coritiba. Vamos de Atlético Paranaense para vencer, pagando uma odd de 1,60. Jogo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro. Jogo entre a equipe do Vitória contra o Atlético Goianiense. Jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. Para este jogo vamos de over 1,5, pagando uma odd de 1,39. Esta dupla tem odd no valor de 2,22. Vamos investir R$100 nesta dupla, retorno de R$222. Deixarei também uma tripla, jogo entre a equipe do Grêmio contra o Fortaleza, jogo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos de jogo acima de 1,5, pagando uma odd de 1,34. Jogo entre a equipe do Ituano contra o Sport, jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos de jogo acima de 1,5, pagando 1,42. E Goiás contra Botafogo, jogo válido pela Série A do Brasileirão. Para este jogo vamos de fora com empate, pagando uma odd de 1,33. Esta tripla tem odd de 2,53. Vamos investir R$100 nesta, retorno de R$253. Então, galera, estes são os bilhetes prontos deixados para vocês hoje. Desejo a todos boa sorte e vamos ao green.